16 de abril de 1945. Manhã de sol na Alemanha. Na estrada que saía da cidade de Weimar, a cena parecia surreal. Centenas de pessoas formavam uma coluna. Homens vestiam ternos caros e chapéus fedora. Mulheres usavam casacos de pele, batom e sapatos de salto alto. O clima entre eles era de descontração. Conversas paralelas e sorrisos preenchiam o ar. Alguns chegavam a rir. À primeira vista, parecia uma caminhada para a ópera ou uma festa em um jardim de elite. Mas na prática, era uma marcha forçada sob a mira de fuzis. Eram a aristocracia de Weimar, o topo da pirâmide cultural e econômica da região. Flanqueando o grupo, a realidade era outra. Soldados americanos cercavam a multidão com rostos sujos e expressões rígidas. Os dedos estavam posicionados nos gatilhos dos fuzis M1 Garand. Os soldados não sorriam. O objetivo era o topo da colina de Ettersberg, a 8 quilômetros de distância. O destino final tinha um nome: Buchenwald. Os cidadãos alegavam que nunca tinham ouvido falar daquele lugar. No vídeo da época, nota-se: as roupas finas contrastam com a poeira da estrada de terra. Durante a subida, as reclamações eram constantes. Os civis questionavam o motivo daquela caminhada. Alguns chamavam a situação de ultraje. Outros olhavam para os pés e reclamavam que o pó estava estragando seus sapatos de luxo. Eles acreditavam que tudo aquilo era apenas uma encenação. A elite de Weimar pensava que os americanos estavam exagerando nos relatos de guerra. Eles se sentiam injustiçados, mas isso era apenas o começo. O comboio avançava por ordem direta do general George Patton. Ele queria que os civis vissem com os próprios olhos o que acontecia a poucos quilômetros de suas casas confortáveis. Não havia margem para erro. Os soldados mantinham o passo firme, empurrando a massa de casacos de pele para dentro dos portões do campo. O cheiro de morte começou a tomar conta do ar. O silêncio finalmente substituiu as risadas. A farsa da inocência estava prestes a ser destruída pelos fatos. Assim começou a confrontação com o horror. George S. Patton tinha uma opinião diferente. Ele visitou o campo 2 dias antes. Ele viu os fornos crematórios. Ele viu o zoológico que a SS construiu para se divertir enquanto os prisioneiros morriam de fome. Patton decidiu que a inocência de Weimar era uma farsa. Ele queria destruir essa ilusão. Sua ideia era pegar os cidadãos mais sofisticados da Alemanha e esfregar seus rostos no esgoto de sua própria história. Eles diziam que não sabiam de nada? Ótimo! Vamos levá-los para um passeio. Esta é a história da Parada da Vergonha. É o relato de como a capital cultural alemã se tornou vizinha do inferno. Foi o momento exato em que o sorriso desapareceu do rosto da elite alemã para sempre. Como Weimar permitiu Buchenwald? A resposta está no contraste. Weimar não era uma cidade qualquer. Ela representava a alma da nação. Era a cidade de Goethe, a cidade de Schiller, o berço do movimento Bauhaus. Weimar ostentava bibliotecas, teatros e parques luxuosos. Seus habitantes se consideravam o auge da civilização. Eles ouviam Beethoven e liam filosofia clássica nas horas vagas. Eles acreditavam ser o topo da cultura europeia. À primeira vista, uma joia cultural. Mas na prática, o quintal de um matadouro. A apenas 8 quilômetros dali, subindo uma estrada arborizada, ficava uma fábrica de cadáveres. O campo de concentração de Buchenwald foi estabelecido em 1937. Durante 8 anos, ele operou diante dos olhos da elite de Weimar. No vídeo da época, nota-se: a estrada é curta e direta. Os oficiais da SS moravam em casas confortáveis nos subúrbios. Suas esposas faziam compras nas boutiques de Weimar, frequentavam os mesmos concertos sinfônicos. A fumaça dos crematórios flutuava sobre a cidade. As cinzas humanas pousavam nos parapeitos das janelas. Não havia como ignorar o cheiro de carne queimada. Os moradores viam os caminhões passando. Eles ouviam os gritos quando o vento soprava na direção certa. Mas o silêncio era uma política de sobrevivência. Mas isso era apenas o começo. Patton não aceitaria o silêncio como desculpa. Quando as tropas americanas assumiram o controle, a negação perdeu o valor. O general deu a ordem. 1.200 civis de Weimar deveriam marchar até o campo. Eles deveriam ver o que ignoraram por quase uma década. Os eventos aceleraram. Não havia margem para erro ou recusa. Os soldados americanos cercaram os bairros residenciais.
O passeio forçado estava prestes a começar. Na filmagem, registra-se: os alemães usam suas melhores roupas, eles caminham sob o sol parecendo confusos. Alguns ainda tentam manter a postura aristocrática. O exército americano não ia permitir que eles desviassem o olhar. Assim começou o confronto com a realidade. – 11 de abril de 1945. O Terceiro Exército dos Estados Unidos cruza a fronteira da realidade. Quando os tanques de Patton pararam em Weimar, os cidadãos repetiram as mesmas 4 palavras. Nós não tínhamos nada. Nós não sabíamos nada. Por que eles mentiam? A negação era o escudo contra a forca, mas o escudo quebrou. Os moradores locais observavam o horizonte. Eles diziam que a fumaça preta vinha de uma fábrica comum. Eles afirmavam que os homens esqueléticos nos trilhos da ferrovia eram apenas voluntários. À primeira vista, uma vizinhança pacata, mas na prática, um centro de extermínio por omissão. Os eventos aceleraram. Com a aproximação dos blindados americanos, os guardas da SS abandonaram os postos. Os prisioneiros que ainda conseguiam ficar de pé tomaram o controle do campo. No quadro, corredores de arame farpado agora vigiados por vítimas. George Patton chegou dias depois. Ele já tinha visto o horror em Ohrdruf. Ele acreditava que estava preparado para qualquer cena de guerra. Ele estava errado. Buchenwald era massivo. 20.000 prisioneiros permaneciam no local. No vídeo, nota-se, são esqueletos ambulantes, homens adultos pesando 27 quilos, crianças com rostos de pedra que esqueceram como sorrir. Não havia margem para erro na interpretação daquele cenário. Patton atravessou os portões principais. Ele parou diante do pátio central. Ouve-se apenas o silêncio dos soldados em choque. Centenas de corpos estavam empilhados como lenha para o inverno, cadáveres nus, com a pele amarelada e olhos fixos no vazio. Patton era um homem bruto, seu apelido era Velho Sangue e Entranhas. Mas aquela visão destruiu sua resistência. Ele abriu o diário e escreveu: Nunca me senti tão doente em toda a minha vida. Ele completou a nota com uma conclusão seca: Isso não é guerra, isso é loucura. O general olhou para além das cercas. Nos campos vizinhos, os civis alemães trabalhavam normalmente. Eles aravam a terra. Eles penduravam roupas limpas nos varais. Eles ignoravam o cheiro de carne queimada. O odor era tão insuportável que os soldados americanos vomitavam ao lado das trincheiras. Patton sentiu o cheiro da podridão no uniforme. Ele se virou para o comandante capturado do campo. A pergunta foi curta. As pessoas daquela cidade sabem o que acontece aqui? O comandante não hesitou na resposta. Assim, começou o confronto com a verdade. Eles dizem que não sabem de nada, general. O rosto de Patton ficou vermelho instantaneamente. Ele bateu o chicote de montaria contra a bota de couro. O som estalou no ar. Eles estão mentindo, ele disse, e eu vou provar. Patton chamou o marechal de Provost. Ele deu uma ordem única na história das guerras. Ele não queria apenas o prefeito ou funcionários públicos. Patton queria a elite. Ele ordenou que seus policiais militares entrassem em Weimar. Busquem os mais ricos, disse Patton. Encontrem os professores, os advogados, os grandes empresários e as esposas dos políticos locais. Juntem 1000 deles. Agora, os policiais militares entraram na cidade. Eles não bateram suavemente. Eles esmurraram as portas das grandes mansões de luxo. Entraram nas lojas de grife. Eles disseram aos civis: Vocês vão dar um passeio. Vistam seus casacos de pele. O general Patton convida vocês para visitarem seus vizinhos. Os alemães ficaram confusos. Alguns demonstraram indignação. No quadro vê-se a cena. Um homem grita que é médico. Ele diz que não pode ser mandado daquela forma. O policial militar não discute. Ele apenas aponta o fuzil para o peito do homem. Comece a andar. Era uma visão surreal. Uma coluna de 1000 civis bem vestidos marchando colina acima. Os americanos dirigiam jipes ao lado da fila para garantir que ninguém escapasse. O clima entre os alemães ainda era leve. Eles conversavam entre si. Algumas mulheres arrumavam o cabelo para as fotos. Eles tratavam aquilo como um pequeno inconveniente, um jogo americano bobo. Eles sorriam para as câmeras de filmagem, mas eles não tinham ideia do que os esperava no topo daquela colina.
A marcha durou cerca de 2 horas sob o sol. Conforme se aproximavam do topo da colina de Ettersberg, as conversas cessaram. O silêncio tomou conta da fila. O vento mudou de direção. O cheiro atingiu o grupo como um soco. Não era apenas o odor de carne podre recente, era o cheiro da morte antiga. Algo pesado, rançoso e gorduroso. O cheiro grudava no fundo da garganta. As mulheres pararam de sorrir imediatamente. Elas puxaram lenços de seda, tentaram perfumar os tecidos para bloquear o ar. Tentaram cobrir o nariz e a boca, mas os policiais militares as empurraram. Continuem andando, sem parar. O grupo chegou ao portão principal, o famoso portão de ferro de Buchenwald. À primeira vista, uma instalação militar, mas na prática, um matadouro humano. Não havia mais volta. O passeio do General Patton tinha acabado de começar. Os portões de ferro de Buchenwald. Na parte superior, uma inscrição em metal dizia Jedem das Senne, em português, a cada um o seu. Era uma piada nazista cruel. Os civis alemães atravessaram o portão e pisaram no inferno. A primeira visão foram os prisioneiros. Milhares deles estavam parados atrás do arame farpado, em silêncio absoluto. Apenas observavam. Estes eram os homens que os civis alegavam não existir. Os prisioneiros encaravam os casacos de pele e os ternos caros. Seus olhos estavam mortos. Não houve gritos, não houve ataques. Eles apenas fixaram o olhar. No vídeo, nota-se, aquele olhar era mais aterrorizante do que qualquer arma carregada. Soldados americanos formaram um cordão humano. Eles guiaram os civis em direção à primeira parada, o crematório. No pátio externo, havia um reboque de carga. Ele estava carregado com corpos empilhados, cadáveres nus e esqueléticos. Braços e pernas estavam emaranhados. As bocas permaneciam abertas em gritos silenciosos. Os civis pararam. O sangue fugiu de seus rostos. O silêncio foi quebrado pelo som de respirações ofegantes. Uma mulher vestindo um casaco de pele levou a mão à boca. Ela começou a tremer violentamente. Então, ela gritou. Seus joelhos cederam e ela desmaiou, caindo diretamente na lama. Um policial militar americano deu um passo à frente. Ele não estendeu a mão. Ele não ofereceu ajuda. O soldado apenas a cutucou com o pé. Levante-se, ele ordenou. Você ainda não viu nada. Por que os alemães fingiam ignorância? Eles viviam a poucos quilômetros do campo. Mas a negação era sua única